Bom, moçada, agora é a vez do sal orgânico, que é um tipo de função derivado dos ácidos carboxílicos. Então é super interessante a gente estudar o sal orgânico após ter estudado os ácidos carboxílicos. Bom, o que caracteriza essa função? Essa função ela é caracteriza pela presença do grupo funcional chamado carboxilato. O que é o grupo funcional carboxilato? É basicamente o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Veja aqui embaixo. C duplo O. Cadê o H? Sim. O grupo funcional carboxilato é o grupo funcional carboxila sem o hidrogênio. Então aquele hidrogênio ele saiu, ele abandonou a molécula e aí deixou o seu elétron para trás, conferindo então a carga negativa ao grupo carboxila. Então o grupo carboxilato é nada mais nada menos que o grupo carboxila sem o hidrogênio com a carga negativa. Então ele vira um ânion, isso mesmo. Então, quando você vê o C+O-, trata-se de um sal orgânico, que é um grupo funcional derivado dos ácidos carboxílicos. Eu vou te explicar como que ele se forma. Mas antes da gente ver a formação de um sal, nós vamos agora falar sobre a nomenclatura desses sais. Bom, como que é o nome do sal orgânico? Tranquilo. O nome do sal orgânico ele é formado pelo sufixo oato, ou seja, no final do nome tem que aparecer oato. Se aparecer isso, significa que se trata de um sal. Tranquilo? Agora tem mais um detalhe. Bom, o sal ele vai ter a presença de um ânion, como nós já discutimos, que é o ânion carboxilato, que é o grupo funcional. Nós vamos ter a presença também de um cátion, que é onde tem uma parte negativa, vai ter uma parte positiva. Ou seja, onde tem um ânion, vai ter um cátion. Então, esse cátion que vai estar colado nesse ânion, geralmente é um metal. Então, o nome desse sal ele sempre vai terminar com oato, D e o nome do cátion. Então, por exemplo, se for um sal de 2 carbonos, vai ser etanoato de sódio. Por exemplo, se for o sódio que estiver ali presente na forma do cátion. Tranquilo? Vamos aqui fazer a função do sal sendo formado através da reação de um ácido. Nesse caso, eu tenho um ácido de 2 carbonos, que no caso é o etanóico, ácido etanóico. E aqui eu tenho a base, que é uma base inorgânica lá do primeiro ano, chamada hidróxido de sódio, conhecido popularmente soda cáustica. Então eu estou juntando um ácido e uma base. Esse ácido é um ácido orgânico, como a gente pode ver, presente carbono nele. E aqui eu tenho uma base. Ácido com base é uma reação extremamente famosa, chamada reação de neutralização ou reação ácido-base, que começa sendo aprendida lá no primeiro ano, quando a gente aprende sobre ácido, base e sal. E a gente apresenta o sal como produto de uma reação ácido-base. Então eu tenho aqui ácido com base. Vai produzir o quê? Tá aí. Vai produzir o famoso sal, só que nesse caso ele é um sal orgânico. Então, por quê? Porque o ácido utilizado na reação é um ácido orgânico, é um ácido carboxílico. Se fosse um ácido inorgânico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, nós teríamos produção de um sal inorgânico, beleza? Bom, olha aqui, se ele é um ácido por quê? Porque ele libera o hidrogênio. Esse hidrogênio ele sai da molécula na forma de H+. E esse aqui é uma base, por quê? Porque ela libera o OH-, que é a hidroxila, na forma de ânion. E aí eu tenho o OH- com o H+. O OH- com o H+, se juntam e formam H2O, que é a água. E aí eu tenho esse pedaço da molécula todinho que sobrou, que é a molécula sem hidrogênio, vai juntar com Na. Isso aqui vai ficar negativo, por quê? Porque o hidrogênio sai na forma positiva. Isso aqui fica positivo. Por quê? Porque a hidroxila sai na forma negativa. Então, o Na, ele junta com toda essa parte da molécula que ficou negativa, formando esse sal. Então, qual é o nome desse sal? Ele tem 2 carbonos. Então, ele é o sal Et. Ligação entre carbonos é simples. An. Qual é o sufixo? Oato. Etanoato. Agora, existe o prefixo e o nome do cátion. Etanoato de quê? E qual é o cátion que está ligado a ele? Sódio. Então, é etanoato de sódio. Esse aqui é o nome desse sal orgânico. Etanoato de sódio. Terminou com o ato, tem a preposição e o nome do cátion, que na maioria das vezes
são metais que aparecem aí. Tranquilo? Vamos para o caso abaixo. No caso abaixo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa aqui é minha cadeia carbônica principal, claramente estou vendo isso. Esse aqui é minha ramificação. E qual é a função que se pertence? Sal orgânico, também chamado de sal de ácido carboxílico, que é o sal derivado de ácido carboxílico. Tá aqui, ó, o grupo funcional, que é o chamado carboxilato, com a presença aqui de um cátion. Qual que é o nome dele? Vamos lá. Cadeia carbônica principal, tem que enumerar, já que tem ramificação. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter aqui a ramificação metil ligada ao carbono 2. Então, vamos escrever isso. 2-metil. Cadeia carbônica principal, 4 carbonos. Então, but. Ligação entre carbonos, só simples, an. E ele pertence a qual função? Sal, OAto. Só que eu tenho que escrever o nome do cátion que está junto. De potássio. Então, o nome desse sal é 2-metil, que é a parte que se refere à ramificação, butanoato de potássio. Lembrando que o but aqui é um prefixo de número de carbono, o infixo, o tipo de ligação, e sufixo, que está ligado ao grupo funcional, ou seja, a função orgânica. Então, 2-metilbutanoato de potássio. Por quê? Porque eu tenho aqui o cátion potássio ligado ionicamente ao ânion carboxilato. Então, o sal orgânico é um composto iônico, tá? Ele é diferente das outras funções, que são funções moleculares, são moléculas. Então, aqui nós temos um composto iônico. Tranquilo? Beleza? Anota aí e vamos agora para as atividades. Eu te espero lá. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.